Vamos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, verso 17 e 18. Podemos até o 19, né? 17 Mateus 26, 17 a 19. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a Páscoa? E disse ele: ide à cidade, encontrareis um certo homem, e dizei-lhes: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Pode sentar, irmãos. Interessante que o Senhor deu uma visão mostrando um cordeiro sobre o púlpito. E eu entendi então que a gente tinha mesmo que falar sobre a Páscoa. Mas não, culto de domingo é um culto de evangelização, todo mundo fala, né? Mas falar sobre... Mas tem alguma coisa importante nisso. As pessoas, às vezes, na grande maioria, porque o cristianismo, além de tudo, hoje, como coisa mais importante, é a sua história, né? O cristianismo tem uma história e marca a história, tanto que a história mesmo está dividida em antes e depois de Cristo. Mas hoje o mundo todo comemora, o mundo cristão comemora a Páscoa. Né? Hoje, domingo de Páscoa. O que tem a ver a Páscoa conosco? Muita gente não sabe. A Páscoa é uma festa cristã? Não, não é. Ai, não é? Não, não é. Então vamos lá. Então vamos entender o que é Páscoa para depois... Mas a Páscoa tem alguma relação conosco? Tem. Tem. Então é isso que nós vamos entender hoje. A Páscoa foi uma festa criada por Deus na saída do povo do Egito. O povo estava saindo do Egito de uma escravidão longa. E Deus promove aquele momento da saída. Na última praga, teve aquelas pragas do Egito antes da saída do povo. Na última praga, que era a morte dos primogênitos, ou seja, todo primeiro nascido na família, desde o homem ao animal, morria naquela noite. E Deus então estabeleceu um livramento para o povo, que era, as pessoas entravam dentro da sua casa, fechavam a porta, sacrificavam o cordeiro, colocavam o sangue nos umbrais da entrada da porta, e dentro de casa assavam o cordeiro, e eles comiam o cordeiro com pães sem fermento, chamado pão asmo, e com ervas amargosas. Esses três elementos tinham que estar à mesa. As pessoas, para participarem dessa mesa, se a família fosse pequena, você podia chamar duas e reunir. Depois tem uma orientação sobre isso. Eles tinham que se vestir bem, não é? Limpos, tinham que tomar banho, colocavam as suas roupas, se ajustava bem as suas roupas, colocava a sandália nos pés, sentavam à mesa como se fosse solenemente, e comiam aquele cordeiro com o pão sem fermento e com as ervas amargosas, que era o tempero. Eles tinham que comer apressadamente, não podia cozinhar aquele cordeiro com água, tinha que ser no fogo,
tinha que comer o cordeiro todo. O que sobrasse, não podia jogar fora, nem fazer qualquer... Tinha que queimar o que sobrava. Você não podia escolher a parte, você tinha que... o cordeiro todo era comido. Essa foi a primeira Páscoa. Quando o povo começou a caminhar pelo deserto, Deus chama Moisés e diz: Moisés, você lembra daquilo que eu coloquei na saída do povo? Aí Moisés disse: sim, eu lembro. Você vai chamar o povo e vai dizer que essa festa é por estatuto perpétuo. Vocês vão ter que comemorar isso sempre. E quando os vossos filhos perguntarem que culto é esse, vocês vão dizer que nosso Deus nos tirou com mão forte do Egito. Então, todo ano, no primeiro mês do ano, os judeus comemoravam a Páscoa, fazia toda esse cerimonial e relembrava tudo isso que era a saída do povo do Egito e como Deus havia tirado o povo com mão forte. Muito bem, essa era a festa judaica. Mas o que tem a ver isso conosco? Por que então se coloca essa Páscoa como festa para nós? Bem, Jesus morreu durante a Páscoa, porque a Páscoa, depois estabelecida, ela tinha uma semana de preparo, que é a semana de pães ázimos, onde ninguém podia comer nenhum alimento que tivesse fermento. E o primeiro dia dos ázimos era o dia da Páscoa. Jesus, então, antes de morrer, ele estava perto de ir para o Calvário, ele chama os seus discípulos e diz: eu queria comer a última Páscoa com vocês. Mas eles, aonde? Não tinha lugar, eles eram muito pobres, ele morava em Cafarnaum. Como é que ia acontecer ali? Então eles disseram: mas mestre, aonde nós vamos? Não temos lugar para reunir, para comer a Páscoa. E Jesus nos disse: olha, vocês vão na cidade, vão encontrar um homem com um cântaro, e vocês vão procurar esse homem e dizer assim: olha, o mestre quer comer a última Páscoa dele na sua casa. E esse homem levou os discípulos lá na casa dele, tinha um cômodo, preparou, colocou uma mesa e preparou tudo para Jesus. Jesus foi lá e reuniu com os 12, era Jesus e os 12, para comer a Páscoa. Eu quero falar sobre isso. Então, mas olha uma coisa interessante que aconteceu, e eu vou falar sobre isso depois. A Páscoa judaica, você colocava sobre a mesa pão sem fermento, cordeiro assado e ervas amargosas. Só que naquele dia, e aí? Não tinha cordeiro assado. Estava errado. Essa Páscoa estava diferente. Ele comemorou a Páscoa colocando pão, tudo bem, o pão sem fermento, e colocou vinho. Faltaram 2 elementos. Quais os elementos estavam faltando nessa Páscoa de Jesus? 2. Primeiro, o cordeiro assado, não tinha. E segundo, o que ele fez com as ervas amargosas? Tirou e botou vinho? O que tem uma coisa a ver com outra? Aí está o segredo da Páscoa para nós. Eu vou voltar a esse assunto. O segredo para nós da Páscoa é esse, eu vou voltar. Mas antes de falar sobre isso, eu vou voltar sobre a Páscoa cristã. Que eu disse para vocês que não tem nada a ver com essa Páscoa. O que é a Páscoa cristã? Todos sabem que a igreja, ela viveu uma perseguição atroz no Império Romano. Quando, no início do século IV, o Império Romano começou a entrar em decadência, Constantino, que era um imperador muito inteligente, ele já tinha criado, o Império cresceu tanto que ele criou chamado Império do Oriente, e colocou a capital do Império do Oriente em homenagem a ele, Constantino, com o nome da cidade Constantinopla, que era a capital
do Império Oriente, enquanto tinha Roma no Ocidente, a capital do Oriente era Constantinopla. Mas ele sentiu que o Império era decadente. Começou as guerras, os bárbaros, e ele sentiu, ele muito esperto sentiu, mas como ele sentiu também que o cristianismo tomou conta de toda a Ásia, de uma velocidade incrível. E o que ele fez? Esperto que ele era, no ano de 313, ele faz um edito chamado Edito de Milão, no ano 313, e cessa a perseguição aos cristãos. E os cristãos, foram enganados. Uma vez eu falei isso, um pastor disse, não é assim, eu acho, minha opinião. Constantino não era cristão, Constantino era pagão, sempre foi pagão. Mas ele fez isso. Quando ele fez isso, os cristãos acharam que Constantino tinha se convertido ao cristianismo. Muita gente, muitos historiadores criaram e conseguiram. Isso não é verdade. Mas acabou a perseguição aos cristãos. Ótimo, pronto, não tem mais perseguição. E o que o Constantino fez? Eles, vamos organizar isso aí, ó. Vocês estão muito dispersos. Ele pegou um homem, colocou como chefe da chamada igreja. Silvestre foi considerado o primeiro papa. E no ano 325, na cidade de Niceia, ele faz o concílio de Nicéia, Constantino, 12 anos depois, e reordena o cristianismo com uma série de orientações novas. Quais foram? A introdução da cruz. A cruz nunca foi símbolo da igreja. A igreja primitiva, a igreja de Paulo, Pedro, João, era um peixinho desenhado no lugar onde eles reuniam. Na cruz, a cruz chegou, Constantino introduziu a cruz como símbolo do cristianismo. Aí, ele chamou e disse, não, nós vamos fazer coisas novas. Ele começou a criar. Então, ele introduziu a Páscoa. Então, o que era a Páscoa? A Páscoa, para ele, era a festa da ressurreição. Então, ele cria a chamada festa da ressurreição. Só que ele era pagão. E naquela época, haviam rituais pagãos. Um dos rituais pagãos era o ovo, que era tipo da fertilidade. O ovo era o que dava razão para o nascimento. O nascimento era o ovo era tudo aquilo que era o ovo. Então, isso era uma tradição pagã. Então, o que ele fez? Colocou na Páscoa a chamada ressurreição de Jesus, ou seja, nascer de novo, tipo o ovo. Aí colocaram o ovo. Então, durante a Páscoa, a partir dali, as pessoas pegavam o ovo de galinha, de pato, não sei o que lá, e decoravam o ovo, os mais ricos decoravam com ouro e com chocolate, e no dia da Páscoa doava ovo para todo mundo. Era o símbolo da ressurreição de Cristo, o novo nascimento. Junto com isso, tinha os egípcios que falavam que o coelho também era tipo da fertilidade, porque o coelhinho é o animal mais fértil que existe, sabia? Não é? Que a pessoa, naquela família, quando tem muito filho, você tem igual coelho e tal. O coelho é chamada fertilidade. Então criou-se o coelho, também um dos símbolos da fertilidade do novo nascimento. Então ficou o ovo e o coelho. Aí o que ele fez? Ele fez o seguinte, nós vamos ter que ter uma data. Constantino era muito esperto. Então, por que a data muda? A Páscoa não é igual todo ano. Não é igual. Por quê? O que Constantino fez? Constantino pegou o seguinte, ele pegou o equinócio, que era no hemisfério norte-sul, era um dia onde as horas são iguais, 12 horas do dia igual a 12 da noite, é um dia que tem, história, a astronomia fala sobre isso. Então ele pegou no hemisfério norte o seguinte, o mês de março, ou o início, geralmente é mês de março, a partir do mês de março, quando tem a primeira lua nova, no primeiro domingo depois da lua nova, no primeiro equinócio, é o domingo de Páscoa. Aí todo mundo aceitou. Constantino era muito esperto. Então ele começa a criar os rituais. Aí ele diz o seguinte, olha como é que ele era esperto. Olha, tem também os 40 dias do jejum de Jesus. Então vamos fazer também, antes da Páscoa, a comemoração de 40 dias. Ele criou então a chamada quaresma, que são 40 dias
antes da Páscoa. Aí ninguém pode comer carne de boi. Por que não pode comer carne de boi? Sabe por quê? Porque a carne de boi era o alimento dos nobres, dos banquetes, enquanto que o peixe era o alimento dos pobres e o alimento mais barato. Então é o seguinte, nesse período de 40 dias, vamos fazer jejum de carne. Ninguém come carne de boi, que é o jejum de Jesus dos 40 dias. Essa é a Páscoa que o cristão comemora aí. Sabiam? Isso é história. Entendeu? Mas presta atenção. Não estou criticando ninguém que faça isso ou que aceite isso. Isso é história. Muito bem. Então, o que é a Páscoa para nós? É uma história? Não. A Páscoa para nós, quando Jesus estabelece naquele dia, que ele comemora com os discípulos, ele tira o cordeiro assado, ninguém perguntou por quê, porque ele era o cordeiro. Então, João Batista, que foi o último profeta do Velho Testamento, assim, ele é o cordeiro de Deus. Então, não precisava de criar um cordeiro, um animal. Ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os discípulos não perguntaram porque ele era o cordeiro. Ele é o nosso cordeiro pascal. Aí você diz assim, ele tirou as ervas amargosas. Porque as ervas amargosas simbolizavam o sofrimento do povo lá no Egito. Mas o profeta Isaías diz assim, pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Então ele tira a erva amargosa e coloca o vinho, que é tipo do seu sangue. Então o que é a Páscoa para nós? A Páscoa para nós fala do sacrifício de Jesus. O que é a Páscoa para nós? Jesus veio, tomou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, e operou algo novo em nós. Então a Páscoa para nós é uma festa que simboliza a redenção, o resgate, não uma história. Não uma história. E quando ele partiu o pão, o que ele estava dizendo? Sou eu, vou ser partido lá no Calvário, e o meu sangue vai ser derramado, então fazer isso em memória de mim. Depois, quando Paulo, mais tarde, ainda no primeiro século, não tinha nada de Constantino. Constantino foi no século IV. No primeiro século, quando Paulo fala sobre a igreja, ele não fala de Páscoa, ele fala de ceia. Não é Páscoa. O que era a ceia? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite foi traído. O que ele fez? Tomou o pão e o vinho. Então, para nós, a Páscoa é para o judeu. Para nós não, para nós é o pão e o vinho. Ou seja, Jesus é o corpo, a igreja é corpo, mas o Espírito que opera nesse corpo que é a igreja. Então, para nós, a Páscoa não é uma história. A história existe. O cristianismo tem a sua história. Para nós não. O que Deus fez com Israel na Páscoa? Israel estava saindo do Egito, em direção à terra prometida. O que é a Páscoa para nós? Nós também estamos saindo, em direção a uma nova terra. Nós estamos vivendo nesse deserto da vida. Israel caminhou pelo deserto, até atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Nós estamos passando por esse deserto, em direção à terra prometida. Quem é a nossa Páscoa? Jesus é a nossa Páscoa. E nós vamos comemorá-la sempre. Por quê? Até que nós então entremos na terra prometida. Meus irmãos, eu até pensei hoje falar sobre isso para os irmãos, né? Sobre história, né? Mas a história é uma coisa interessante. Muita gente precisa saber a história, faz parte, né? Aquelas coisas importantes. E a história da igreja é muito rica. Mas para nós o importante não é a história. O importante é o profético. Eu às vezes brincava, eu conto sempre. A minha filha, eu tenho 3 filhas, para quem não sabe, não é? Me lembro quando nasceu a terceira menina da segunda, tem a diferença de 1 ano e meio. Naquela época não tinha sonografia,
tem tempo isso, né? Acho que estava começando a ultrassonografia e tal, mas negócio de sexo e tal. E a terceira foi até o último dia, né? Para saber se era menina, menino e tal. Quando nasceu a menina, uma irmã da igreja, tadinho, pastor Amadeu, outra menina. Eu falei, não, outra menina, está tudo certo, 3. Mas quando ela era, uma delas estava pequenininha, acho que intermediária, 8, 10 anos e tal, lá na escola dela, a professora deu um trabalho para fazer em casa, que era sobre a Páscoa. E ela me chamou, pai, me ajuda a preparar o trabalho. E eu sentei com ela para preparar o trabalho da Páscoa. Na outra semana ela voltou zangada comigo, que a professora deu 0 a ela. Eu falei, pai, você não sabe nada, você está por fora. A tia me deu 0. Não tem nada disso que o senhor falou. Eu falei, como? E tal. Aí eu fui lá conversar com a professora, a explicar para ela a Páscoa dela e a Páscoa da Bíblia. Eu digo, olha, a sua Páscoa, eu falei para ela, é tão estranha, tem uma brincadeira, né? É tão estranha que o coelho põe ovo. O coelho é um mamífero. A senhora colocou o trabalho que a senhora queria é botar um coelho botando ovo. É muito milagre, porque o coelho é mamífero. E muito mais, a senhora queria que o coelho botasse um ovo de chocolate, aí não é um negócio mais difícil ainda. Eu falei, minha senhora, olha só, isso é uma coisa mística, supersticiosa, aí eu vou dizer a origem disso. Aí expliquei tudo para ela, a origem dos pagãos. Os pagãos tiveram uma influência muito grande no cristianismo no século IV, com Constantino. Né? Por quê? Porque os pagãos eram idólatras. As figuras de homenagem aos apóstolos e os vultos da igreja foram os pagãos que introduziram. E muitos trouxeram até hoje. Por isso que nós não usamos nada disso. Por quê? Porque Jesus nos ensinou que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade, não na forma física. Então a Páscoa para nós não é uma coisa física, mística. A Páscoa para nós tem um sentido muito mais profundo, que é profético. Então, por isso nós podemos falar, Jesus, isso muitos dizem aí, está certo, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa para nós é Jesus vivo, é rememorar aquilo que Paulo disse, não é? Quando ele estabelece, no primeiro século, não Páscoa, vocês vão olhar lá nas cartas, não há nenhuma menção de Páscoa na festa da igreja primitiva, nenhuma. Há sim a menção da ceia. O que era a ceia? A ceia era a substituição da Páscoa, porque quando Jesus toma o pão e pega o vinho, e ele é o cordeiro, substitui as ervas amargosas pelo vinho, ele cumpre a profecia de Jeremias. No capítulo 33, Jeremias diz assim, eis que eu farei uma nova aliança com o meu povo, não como a que eu fiz quando eu os tirei do Egito. Olha só o que Jeremias diz. Mas a aliança que eu vou fazer, eu vou colocar minha lei no coração deles. E Jesus, quando toma o cálice, ele diz, esse cálice é o cálice da nova aliança, que Jeremias falou. Então, para nós, todo o benefício da Páscoa para nós, é quando nós colocamos os joelhos no chão aqui, clamamos pelo sangue de Jesus e o céu se abre. E Jesus se revela como Jesus que está vivo. Então, isso é muito importante para a igreja para entender, não é? O que é profético e o que é histórico. E nós vivemos aquilo que é profético. Amém? As pessoas às vezes dizem assim, mas ele falou mal da minha religião. Não falo mal de religião. E vou repetir aquilo que o pastor Gedeuti dizia, não é minha frase, é dele. Toda religião é gostosa. Nessa época agora ninguém come carne, mas todo mundo come bacalhau, torta, e que é uma delícia a torta. Então capixaba, então é ótima, então é gostosa. Chocolate, que é ótimo também, né? Muita gente fala mal do chocolate,
Tem muitos trabalhos aí falando bem de chocolate. Chocolate é bom para a mente, diz que evita Alzheimer. Engorda, mas agora tem Monjaro, todo mundo está tomando Monjaro, então ninguém pode deixar que todo mundo pode tomar chocolate. Né? Agora todo mundo, eu encontro todo mundo que engordou, que emagreceu, eu olho assim, o que houve? Monjaro. Eu digo, maravilha, como é que está que houve? Assim, tudo bem? Você está magra? Monjaro. Todo mundo agora deve ser milagroso essa situação. Acho que comer não é e tal. Tem nenhum problema, o pastor Jesus te dizia isso. Então toda religião é gostosa. Ninguém está falando mal de religião, nada. Agora, nós temos que fazer uma diferença entre o que é histórico. A história é boa, é agradável, todo mundo gosta. Eu adorava a história, né? Eu tinha uma professora de história no meu... Hoje eu adorava, gostava, lia aquela coisa toda. E fechava todas as provas de história, porque eu gostava de história e tal. Ela me chamava Amadeu e tal, eu gostava de história, só pela curiosidade, achava aquilo interessante, curioso. Eu gosto de história só por causa da curiosidade, eu sou curioso. Então não tem, história é uma coisa boa. Quem gosta de ler, ver história, pode falar. Não podemos confundir a história com o profético. Para nós, a palavra não é uma história, a palavra para nós, ela tem um conteúdo profético, e é isso que nos leva ao mais importante. Amém? Eu vou ler alguns dons que estão aqui. Está aqui, não é? Eu não posso ter perdido, não, está aqui. Bom, vamos lá. O senhor mostrou aqui, bom. O senhor mostrou uma senhora que já foi da igreja, já teve experiência, já teve até funções, mas pelas decepções, né, ela se afastou e hoje ela está aqui e quer voltar. Volte logo. Ninguém te impede. Decepção, com o que você teve? Com gente? Sabe com gente? Eu às vezes olho no espelho, fico decepcionado comigo. Sabia? Eu fico tão decepcionado que uma irmã mandou para mim uma foto. Eu estava num seminário, né, há 30 anos atrás. Quando eu li a foto, eu fiquei tão decepcionado comigo, pela foto. Por que eu estava de frente daquela foto? Há 30 anos atrás eu estava tão bem e agora eu fico olhando para a foto, decepcionei comigo. Então, se você se decepciona com você, não vai se decepcionar com os outros? Isso é fácil. Então, não fica se decepcionar com gente, é fácil. Vamos lá, vamos ver outra aqui. E o negócio desapareceu aqui, peraí. Outra aqui. Uma senhora que não tem experiência com o Senhor, ela teve hoje um desentendimento com a sua filha. Mas ela não crê no poder de Deus. E o Senhor quer dar uma experiência a essa senhora aqui hoje. Um casal que está se distanciando. Eles estão se distanciando entre si, não é? Por causa de dívidas, problemas. O Senhor está hoje restaurando esse problema das suas dificuldades, das suas dívidas. E nessa restauração o Senhor vai dar uma bênção ao casamento. O Senhor também mostrou um casal. Esse casal não é da igreja, mas tem costume de ler a Bíblia. Ouviu por amigos que Deus fala pela palavra. E eles precisam de uma direção com relação à vida profissional. E o Senhor disse que quer falar com vocês pela palavra. A palavra fala. Um homem que se sente muito sozinho, se desviou da presença do Senhor, andou por caminhos difíceis, o Senhor quer hoje trazê-lo de volta. Há uma revelação, uma senhora pergunta, o que ela está fazendo aqui? Ela foi convidada várias vezes e nunca aceitou. Hoje veio, então isso aqui eu acho que eu já li. Um homem que está aqui no culto hoje,
desanimado, aflito, ele acha que está no limite das suas forças. O Senhor disse: você está nessa situação por causa da escolha do caminho que você fez. A escolha que você fez pelo caminho, o Senhor quer mudar isso na sua vida. Um casal que está no culto aqui hoje, a senhora já está definida, mas ele ainda tem dúvidas, porque pensa naquilo que a família vai dizer, se ele tomar uma posição. Mas a palavra do Senhor para ele hoje é que ele tome uma posição. E quando você toma uma posição, os outros que criticam vão ter uma experiência também. Às vezes as pessoas criticam familiares. Eu me lembro dos meus familiares, os que mais me criticavam foram os que se converteram, né? Guardem uma coisa, que é a experiência minha. Se você tem na família aqueles que, que bom, né? Você agora, tudo é bom, né? Todo caminho é bom, toda religião é boa, é isso mesmo, Deus é bom. Esse é difícil. Esse pessoal, esse concordino, é difícil. Agora, se o pessoal que é todo arrepiado, esse é mais fácil. Bravo, arrepiado que fica e tal, eu não gosto, eu sei que vocês são tudo assim e tal. Esses são melhores. Que esses, quando decidem mesmo. Eu gosto dos bravos, dos agitados, aqueles assim que ficam as coisas. Esses são mais fáceis do que aqueles, que bom, né? Jesus é bom, isso mesmo, né? Que bom você ter uma religião e tal. Esses são difíceis. Não se iludam, esses são difíceis. Quanto mais arrepiado ele for, melhor. Quanto mais bravo ele, melhor. Quanto mais agitado ele for, melhor. Mais fácil, por incrível que pareça. Vamos cantar um louvor?